Bom dia a todos, eu sou o professor Ivo da Costa. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando deste congresso em que estamos aprofundando a nossa noção das origens, das raízes do ateísmo moderno. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os organizadores deste evento, sobretudo na pessoa do Padre Fábio, mas também a todos aqueles que tornaram este evento possível. Cumprimento também os demais palestrantes que estão tratando os outros temas e todos aqueles que estão participando online conosco deste tão importante evento. O tema atribuído para mim, que me foi assignado nesse congresso, é o ateísmo iluminista, a resolúcio do idealismo no ateísmo de Fichte. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar esse tema para vocês, não é? Tenho que introduzi-lo, contextualizá-lo, né? E é o que eu vou fazer agora nessa introdução. E depois eu vou, a partir dessa introdução, propor para vocês um itinerário de como nós podemos estudar, como nós podemos visualizar esse tema. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: esse é um tema complexo e é um tema muito amplo. Na verdade, são dois temas em um só. Estamos tratando do iluminismo e do idealismo alemão na figura do filósofo Fichte, que é, digamos, o grande iniciador do idealismo alemão, né? Então, ele é um tema complexo pela quantidade de autores que estão ali inseridos nesses dois movimentos. Então, assim, numa fala de 40, 50 minutos, uma hora, é praticamente impossível, né, detalhar cada um dos autores. Então, o que eu vou fazer é mais fornecer para vocês as grandes bases teóricas, os grandes pilares dessas duas filosofias e de onde eles vêm e, sobretudo, qual é o fundamento comum delas. Porque, em geral, o iluminismo e o idealismo eles são colocados na grande narrativa, né, da história da filosofia, normalmente como duas correntes de pensamento que são praticamente opostas entre si. O iluminismo ele tem um cunho muito mais racionalista, um cunho muito mais determinista, materialista, né? Enquanto o idealismo, por outro lado, ele foca mais na liberdade, no espírito, né? Na ideia. Portanto, na livre ação, temos a impressão realmente que são duas correntes opostas. Mas aqui é onde entra a genialidade do Padre Fábio, que nos mostrou, que evidenciou que entre essas duas correntes existe uma base comum e que essa base comum, tanto de uma como de outra, leva por vias distintas, mas leva ao ateísmo. E é isso que eu quero fazer com vocês, né? Eu quero evidenciar essa base comum, guiado um pouco da mão do Padre Cornélio Fábio, né? E mostrar para vocês como, e aqui eu estou enquadrando o tema para vocês poderem compreender o tema, né? Estou explicando para vocês como, na verdade, o iluminismo e o idealismo se dissolvem num ateísmo. Ou seja, como em última instância, lá na frente, eles vão terminar num ateísmo. Tá? Então a gente poderia reenquadrar esse tema da seguinte maneira: a dissolução do iluminismo e do idealismo em um ateísmo. Ok? Então esse é o nosso tema. É óbvio que nem todos os autores eles são explicitamente ateus, mas o que eu quero marcar aqui é o seguinte: que a filosofia deles, quando puxada até as suas últimas consequências, leva necessariamente a um ateísmo. E mais ainda, ele não é um ateísmo que se reduz, ou digamos, é um rejuvenescer do ateísmo dos pré-socráticos antigamente. Ele não é uma nova versão do que já havia antes. Ele é um ateísmo que o Fábio chama estrutural, ele é diferente. Ele é um ateísmo que se apoia, que tem umas linhas de contato com, por exemplo, o nominalismo, com, por exemplo, o atomismo dos pré-socráticos, mas ele é algo novo. Ele tem um ingrediente novo que torna esse ateísmo muito mais agressivo. E isso eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, eu não vou me deter nos detalhes de cada autor, eu vou mostrar para vocês essas grandes linhas mestras
que estão aí conduzindo o pensamento. E isso é importante, rastrear esses caminhos teóricos é importante para nós. É algo complexo também, né, obviamente, mas é importante, inclusive, para nós compreendermos o fenômeno do ateísmo e para podermos também atacar o fenômeno do ateísmo, poder, digamos assim, ir contra a corrente, não é? E não ficar simplesmente aí, como muitas vezes acontece, apagando incêndios, ou ter uma atitude uma atitude mais de resposta, né? Uma atitude mais defensiva, digamos assim. Muitas vezes o que se percebe é isso, no mundo cristão, no mundo, né, aqueles que acreditam em Deus, têm uma resposta muito defensiva. Estamos sempre aí apagando incêndios, estamos sempre aí nos defendendo, e temos que ser mais proativos. E para poder fazer isso, é necessário realmente a gente conhecer as raízes do problema. Senão nós estamos somente atacando, digamos assim, os seus efeitos, as suas consequências. E uma doença, quando você quer realmente combatê-la, você tem que combatê-la nas suas causas, e não somente nos efeitos. Se você não conhece a causa de uma doença, você vai estar somente com remédios paliativos, com remédios, digamos assim, sanando os efeitos da doença, e não curando a doença nas suas causas. É interessante que o Fabro ele tem uma frase que diz assim, ligado aos esquemas antigos, onde ele critica essa atitude, né, de você só combater de maneira defensiva o ateísmo, né? O ateísmo ataca o cristianismo e nós vamos lá e, né, tentamos tampar os buracos. Então ele critica essa atitude e ele diz que nós temos que ir à raiz do problema. E ele diz assim, o Fabro, no seu livro Introdução ao Problema do Ateísmo. Ligado aos esquemas antigos, os teólogos perderam o contato com a nova realidade que derrubou o eixo espiritual do mundo e seu discurso se tornou sem situação. Protestantes por excesso, na medida que concebem o ateísmo coincidindo com a situação do Deus escondido, que deixa o homem abandonado ao pecado. Católicos por defeito, na medida que conduzem o ateísmo às coisas antigas, ou seja, ao materialismo, ao ceticismo, ao relativismo e afins. Depois a política se envolveu e ainda hoje estamos mais alarmados com as consequências práticas de um certo tipo de ateísmo, ou melhor, o comunismo, sem ir ao fundo dos princípios e sem tocar na raiz da doença mortal da consciência moderna, que está presente e se espalha por toda parte, não apenas em suas instâncias, mas também em seus efeitos. Portanto, temos que atacar o ateísmo nas suas raízes, e para isso é necessário conhecer essas raízes. Diante disso, a minha abordagem, a minha proposta de como nós vamos estudar esse tema, concreto o meu tema, mas em geral o tema do ateísmo, no Fabro, no Cornélio Fabro, é a seguinte. Eu quero propor a minha fala em três fases, em três momentos. No primeiro momento, eu quero mostrar para vocês de modo muito rápido, né, porque não temos tempo para desenvolver isso, os pilares da filosofia perene, filosofia antiga, medieval, o que foi sendo construído, né, na filosofia sobre o homem, sobre o mundo e sobre Deus. No segundo momento, eu quero mostrar para vocês como a modernidade ela vai subverter as bases da filosofia perene, ela vai derrubar, ela vai minar as bases da filosofia, propondo uma nova chave de leitura da realidade. E mostrarei, por fim, terceiro ponto, como o iluminismo e o idealismo, que são derivados dessa subversão da modernidade, como eles terminam, em última instância, no ateísmo, num novo tipo de ateísmo. Tá bom? Então, nosso primeiro ponto é isso, é mostrar para vocês os pilares da filosofia perene. E aqui eu faço essa minha primeira abordagem do tema em três momentos, que eu vou repetir mais ou menos esse esquema ao longo de toda a minha exposição. Em primeiro lugar, o ser na mente do homem, ou seja, o conhecimento. Depois do ser da mente, a gente vai falar do ser fora da mente, o que transcende a mente, ou seja, o mundo. Em terceiro lugar, vamos falar do ser fora do mundo, o que transcende o mundo, que é Deus. Então, o ser na mente, ou o conhecimento. O que a filosofia clássica, a filosofia perene, nos diz, nos ensina sobre o conhecimento?
Em primeiro lugar, o conhecimento ele é uma relação entre um sujeito e um objeto. Eu tenho um sujeito que conhece e um objeto conhecido. E essa relação, ela não é algo meramente físico. Ela não é só uma relação física, ela é algo mais que isso. Um exemplo para ilustrar essa ideia é quando a gente, por exemplo, vamos imaginar, eu vou lá fora e pego uma pedra quente, duas pedras quentes, duas. Então a primeira pedra eu coloco ela no lado de uma outra pedra, fria. E a outra pedra eu seguro com a minha mão. O que vai acontecer? A pedra quente vai esquentar a outra pedra. Vai ter uma transmissão física ali de calor. Assim como a pedra quente na minha mão também vai esquentar a minha mão. Mas a diferença é que quando, por exemplo, eu solto a pedra que estava na minha mão, a minha mão esfria, volta a estar na temperatura normal, eu tenho ainda na minha mente a ideia do calor. Eu tenho a imaginação, a memória daquela experiência. Então, o fenômeno cognitivo ele é algo mais que a mera relação física. Ela é uma relação cognitiva. E, portanto, implica aqui o conhecimento uma espécie de desmaterialização do objeto. O objeto já não está mais presente fisicamente comigo, mas eu tenho o conhecimento dele. Ou seja, em outras palavras, eu quando conheço a pedra, eu não tenho a pedra materialmente na minha cabeça, não é? Mas eu conheço a pedra. Então implica um processo de desmaterialização que os filósofos da escolástica chamam de abstração. Tá bom? Então, existe ali um ato mental em que se vai extrair daquele objeto físico uma ideia, uma noção, um conceito. Não é? Grosso modo é isso. Então, uma relação sujeito-objeto. Agora a gente falou que tem ali um processo na mente que desmaterializa o objeto que a gente está conhecendo, né, em certo sentido. Então aqui a gente tem que distinguir duas coisas, e esse é o segundo ponto que eu ressalto. Que no conhecimento nós temos uma relação de ato da mente que processa esse objeto e o conteúdo do conhecimento. Então na filosofia clássica é interessante a gente ter bem claro isso. Na filosofia perene, na filosofia clássica, a distinção entre ato e conteúdo. E que o que a mente conhece não é em primeiro lugar o ato de conhecer, o processo de abstração, mas sim a mente está voltada para fora. O que ela conhece é o conteúdo. Então o conhecimento ele depende do conteúdo da coisa externa. É óbvio que depois a gente refletindo, a gente pode pensar o próprio conceito da pedra, né? O próprio ato de conceber a pedra. Então São Tomás faz isso na Suma, quando ele explora lá o Tratado sobre o Homem, ele vai falar do processo da abstração. Ele está pensando sobre esse processo de produção do conceito. Mas o conceito, a ideia que nós temos na nossa mente, ela é como se fosse um símbolo. Ela tem uma característica simbólica. É um símbolo natural. Quando você vai na rua, você vê uma placa de trânsito, né? Pare. Você está vendo a placa, ela tem ali aquelas características vermelhas, tem uma altura, tem uma figura determinada. Mas o importante nessa placa, que é um símbolo, né? O importante não é esses traços materiais. O importante é a ideia que ela remete. Ela remete a... Então, o símbolo, a característica de um símbolo é remeter a outra coisa, né? E o nosso conhecimento ele tem um pouco disso. O nosso ato, né, os neurônios, né, que estamos ali, que estão envolvidos no ato de conhecer, você não conhece necessariamente os neurônios, você conhece a coisa externa por meio dos neurônios, por meio dos processos mentais, né? E então aí temos também essa relação, aí isso nos ajuda a entender um pouco o conceito de verdade na filosofia clássica, que é a verdade como uma adequação. Eu digo que algo é verdadeiro quando aquilo que eu penso corresponde de fato àquilo que está lá fora, não é? Então é uma adequação. O intelecto recebe a coisa externa, portanto existe uma modificação da minha mente, ela é impactada pela coisa externa, e a coisa externa também sofre uma mutação. Por quê? Porque ela se desmaterializa em certo sentido. Não é? Então São Tomás define a verdade como adequatio rei et intellectus, adequação da coisa e do intelecto. E tem que haver uma correspondência entre o que eu penso e o que está fora. E um terceiro ponto é precisamente uma outra característica do conhecimento,
que se chama intencionalidade. Isso aí foi um ponto ressaltado por um filósofo no século XIX, início do século XX, chamado Franz Brentano, em que ele dizia que uma das características essenciais do conhecimento é precisamente a intencionalidade. O que é a intencionalidade? A intencionalidade é o ato do conhecimento de se voltar para fora. O principal no conhecimento é conhecer a coisa externa. É uma tendência, uma inclinação da nossa mente para com a coisa externa, tá bom? Bom, e agora falando do ser do mundo, essa inclinação, essa intencionalidade, ela é um reflexo, na verdade, de uma grande intencionalidade na própria natureza, o que alguns filósofos chamam de intencionalidade física, e que a filosofia escolástica chamava de teleologia ou propósito. Existe nas coisas um propósito. A semente, ela tende a se transformar numa árvore, ela não tende a se transformar num cachorro, não é? O coração, ele tem a finalidade de bombear sangue. A vista tem a finalidade de ver as coisas. Então, isso é um aspecto muito interessante, porque a gente não pode compreender a realidade se a gente exclui dela essa noção de propósito, de causa final. Como é que eu vou compreender o coração se eu não entendo, a não ser que eu entenda que, se eu não entender que o coração ele é algo para bombear o sangue, que a vista está feita para ver? Então é um conceito essencial para nós compreendermos o mundo. E, como já falei, Aristóteles chamava essa finalidade, essa teleologia de causa final. Resulta que a causa final não é a única causa para compreender as coisas, ela é a mais importante, mas não é a única. Existem outras 3 causas que aqui estamos falando já, estamos dando um passo adiante, né? Falamos do propósito, da teleologia, agora vamos falar da teoria das 4 causas. A finalidade é uma dessas 4 causas, mas existem outras 3, que é a causa formal, ou seja, a essência das coisas, a causa eficiente e a causa material. Eu vou dar um exemplo bem assim, bem corriqueiro, né, para vocês entenderem um pouco isso. Imaginemos assim, um bolo de aniversário. O bolo, ele foi feito para quê? Qual que é a causa final dele? É um bolo para se comemorar um aniversário, não é? Qual que é a causa formal ou a essência do bolo? É a receita. Eu tenho vários bolos de chocolate, né? Eu vou lá na padaria e todos são diferentes bolos, mas com uma mesma essência, com uma mesma receita. A causa eficiente é o confeiteiro e a causa material são os ingredientes. Então, para nós termos uma compreensão completa das coisas do mundo, é necessário a gente ter em conta essas 4 causas, não é? Parece algo muito banal e tal, mas a gente vai ver como depois eu rompendo com esse esquema, as consequências que isso vai ter, não é? E dentro desse conhecimento das essências que eu falei para vocês, que as coisas têm uma essência, eu tenho uma essência, vocês têm uma essência também, né? Somos iguais porque compartilhamos a mesma natureza humana, a mesma essência. A gente tem que distinguir também, né, nas coisas do mundo, que existem objetos naturais, seres naturais e objetos artificiais. A mesa é um objeto artificial. Por quê? Porque ela tem uma essência imposta desde fora. Foi lá um marceneiro que pegou os materiais e pá, configurou a mesa. Outra coisa é o gato, o cachorro, que eles têm uma essência intrínseca. Então Aristóteles ele faz a distinção entre objetos naturais e objetos artificiais. É importante a gente ter, portanto, essa distinção também em mente. Um outro ponto é que uma vez que eu tenho o ser, o ente diante de mim, constituído com suas 4 causas, com essa distinção clara entre ser natural e ser artificial, um princípio que se deriva daí é que o agir procede do ser, que os escolásticos costumavam dizer da seguinte maneira: agere sequitur esse. O agir procede do ser. O cachorro, o gato, ele tem um ser determinado. E o cachorro vai atuar de acordo com esse ser. O cachorro não vai sair voando pela janela porque ele não tem a essência de um passarinho. Então, o agir, ele procede do ser. Isso é muito importante, grave isso, porque quando eu inverto essa lógica, as consequências são terríveis, tá bom? E por último, a analogia. Quando eu falo do ser doente, eu tenho que ter presente que existem vários significados daquilo que eu digo ser. Uma coisa é o ser do professor, outra coisa é o ser de eu estar sentado, outra coisa é o ser branco da parede. Você não vê o branco por aí andando, né? Você vê a pele branca, você vê a parede branca. Então existem vários significados do ser.
E Aristóteles, no livro 4 da Metafísica, ele tentando entender o que é a metafísica como ciência filosófica, e se perguntando qual que é o objeto da metafísica, né? Porque toda ciência tem que ter um objeto determinado. Aristóteles se perguntou, bom, qual que é o significado do ser? E aí temos três possibilidades. Ou a palavra ser significa coisas totalmente diferentes para cada realidade, não tem um significado último, então temos uma fragmentação do real. Ou temos um significado unívoco, o mesmo significado para tudo. Então, quando eu digo ser branco da parede, é a mesma coisa que o ser do cachorro, é tudo o mesmo significado. Ou a resposta que ele escolhe, que ele analisa, é que o ser é um termo análogo. Em parte tem significados iguais e em parte tem significados diferentes, tá bom? Assim, quando eu digo que, por exemplo, a medicina é algo sadio, algo são, né? A medicina ajuda na saúde, eu digo também que o corpo é sadio. Então são sentidos diferentes, mas em parte relacionados. A medicina é aquilo que causa a saúde do corpo. O corpo sadio é aquele corpo que está em harmonia com suas diversas funções e tal, né? Bom, a partir da causalidade e da analogia, podemos conhecer o ser fora do mundo, que transcende o mundo, que é Deus. Né? Apoiados na analogia, porque Deus é infinitamente distante das criaturas. Deus é infinito, as criaturas são finitas. Mas com a analogia e com a noção de causalidade podemos chegar ao conhecimento, isso quem vai falar é o professor Guilherme Freire, não vou me deter aqui, né? Mas a gente pode chegar ao conhecimento de um ser que é infinito, que existe necessariamente, que é o ser por essência, enquanto nós, criaturas, somos seres limitados, seres criados por participação. Esse ser criador, ele é providente, ele está sempre ali acompanhando a sua criação, né, constantemente presente na criação. Tá? Essa é a visão, a grosso modo, a visão clássica, né, da filosofia. Qual que é, digamos assim, o problema na modernidade? O que a modernidade faz com essa visão de mundo? Então nós temos aqui alguns precursores, que eu não vou me deter muito, mas eu queria simplesmente ressaltar muito rapidamente alguns pontos aqui. No ano de 1277, 7 de março de 1277, aconteceu um evento que muitas vezes é esquecido na história da filosofia e do pensamento, que foram as condenas de Paris do bispo Etienne Tempier aos escritos de Aristóteles. E junto com os escritos de Aristóteles, entrou também algumas condenas aos próprios escritos de São Tomás, porque São Tomás era um aristotélico, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de por que aconteceu isso, havia um debate na época se Aristóteles era ou não compatível com a fé cristã. Resulta que o bispo resolveu, né, de uma hora para outra, solucionar o problema com uma canetada e condenou os escritos de Aristóteles. Qual que foi a consequência disso? A consequência é que se abriram as portas, as possibilidades de se pensar outras filosofias alternativas, que é aquela filosofia que balanceava muito bem fé e razão, né? E essas outras filosofias foram, por exemplo, do Beato Duns Scoto, que uma das coisas que ele pregou foi que o ser tinha um significado unívoco, ele achava que Santo Tomás, pregando a analogia de Aristóteles, pregava um Deus muito distante, então ele achava que para poder conhecer Deus eu tinha que ter o mesmo sentido que eu falo ser para as criaturas, eu falo ser para Deus, então eu meio que rebaixo Deus, né, ao nível das criaturas, ou eu elevo as criaturas a Deus, uma das duas, né? A gente vai ver que o Spinoza, você deve ter estudado na outra palestra, né? Spinoza eleva as criaturas a Deus, tudo é Deus para ele, né? Resultado de entender o ser, o ente, como algo unívoco. E depois chega Guilherme de Ockham, e outra cisão que ele entra ali, que ele mete na filosofia clássica, é com a doutrina do nominalismo. O nominalismo é uma doutrina filosófica que tinha uma origem lógica, na disputa lá dos medievais, sobre o que eram as essências, né? É um problema que ficou lá pendente quando Porfírio comentou as obras de Aristóteles, e deixou meio aberto o que eram esses universais, essas essências que nós compartilhamos, eu e você temos a mesma essência, o que é isso, né? Ele deixou meio aberto. E a resposta do nominalismo, sobretudo do filósofo Guilherme de Ockham, é que essas essências são nomes, não são nada real. O que são real são os indivíduos, né? Então se negam as essências, ok?
Bom, o que sucede é que depois de um certo tempo, chega um autor chamado Soares, Francisco Soares, e tenta resolver esse problema aí, né, sobretudo essas rachaduras que foram surgindo com o nominalismo e tal, e ele começa um processo de inversão da relação mente e realidade. Lembra que a gente falou, né, que é a realidade que impacta o meu intelecto abstrai, né, aquilo que é material e conhece a coisa, não conhece o pensamento. Bom, o Soares ele começa a inverter isso. O Soares, na sua obra Disputas Metafísicas, ele tem uma passagem que ele se questiona aquilo mesmo que Aristóteles se questionou sobre a unidade do objeto da metafísica. Porque eu tenho uma variedade de significados e quando eu falo de ciência eu preciso ter uma unidade de objeto. Então, como eu conciliar a variedade dos seres que eu encontro no mundo com a unidade que a ciência metafísica exige? E o Soares, na Disputa Metafísica, ele faz uma coisa muito interessante. Ele diz que essa unidade do objeto da metafísica, a unidade do ser, se deve ao meu ato mental. Então ele começa um processo de inversão, em que a verdade do mundo está garantida pelo meu ato mental, pelo meu ato de pensar. Vejam só, eu vou citar uma frase bem curtinha das Disputas Metafísicas para vocês entenderem isso aí. Ao conceito formal, ou seja, o ato mental, ele chama de conceito formal, o ato da minha mente, né, de produzir o conhecimento, ao conceito formal de ser corresponde um só conceito objetivo, adequado, imediato, que não significa expressamente nem substância, nem acidente, nem Deus, nem criatura, mas quer dizer todas essas coisas como se fossem uma só, a saber, enquanto são de algum modo semelhantes entre si e convém no ser. Ele começa um processo de inversão. E quem vai consolidar esse processo é o Descartes, o pai da modernidade. Então a gente já deixou os precursores para trás, vamos falar do Descartes. O que o Descartes faz? Bom, essa crise da escolástica que começou com as condenas de Paris, ela foi crescendo, foi tomando corpo até chegar na Reforma Protestante. Houve um movimento em que o balanço que havia entre filosofia e teologia na escolástica ele foi quebrado, então houve ali o que o Heidegger chama de uma invasão da teologia na filosofia, o que ele chama de ontoteologia, foram se produzindo ontoteologias, na verdade, filosofias com fundamento teológico. Havia muita confusão teológica, religiosa, a reforma protestante, como eu falei para vocês. E o Descartes, ele estudou nos jesuítas. Ele foi aluno do Colégio La Salle, em Paris, então ele tem influência da filosofia, por exemplo, do Soares. E, diante dessa confusão, ele chegou e falou assim para o pessoal, olha só, eu vou começar tudo do zero. Eu vou passar a borracha aqui nessa bagunça, essa confusão toda, né? Tem gente pregando aí o irracionalismo na religião, sola fide, né? Só a fé, só a Bíblia, deixa a razão de lado. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí ele diz assim, sabe como é que eu vou fazer isso? Eu vou duvidar, vou começar, já que não tem nenhuma certeza, né? A dúvida paira em todas as partes, eu vou começar o meu método duvidando, então o que ele chama de dúvida metódica. Eu vou duvidar que a árvore existe, eu vou duvidar que o computador existe, que a mesa existe, né? Que o cachorro existe, vou duvidar que Deus existe. E vamos ver onde é que eu chego, né? Já que certeza não tem, eu vou começar com a dúvida. Aí nesse pensamento, nessa reflexão, ele chegou à seguinte conclusão, ora bolas, né? Eu estou pensando, estou duvidando de tudo e duvidando estou pensando, não é? Bom, então, enquanto estou pensando, não posso duvidar que eu existo. Não posso negar minha existência. Então ele chega à conclusão que ele diz, olha, cogito ergo sum, penso, logo sou, logo existo. Então ele consolida definitivamente essa inversão entre pensamento e realidade. Antes, na filosofia clássica, era a realidade que impactava a minha mente e a verdade era, bom, isso que eu penso corresponde ao que está fora. Agora é o contrário. A verdade depende somente do meu intelecto, da minha razão. É a inversão, né? É o que o Fabro chama de princípio da imanência, né? Que o fundamento da verdade não está mais na correspondência entre conteúdo da coisa pensada e a coisa fora da mente. O papel determinante do conteúdo desaparece. Eu posso duvidar de tudo. E o fundamento da verdade agora é o meu próprio ato interno subjetivo de pensar. E aí nós temos, portanto, uma perda da intencionalidade. O intelecto não está mais voltado para fora. Ele está voltado somente para si mesmo. E a consequência disso qual que é? Quando eu falei para vocês que o ser, o agir procede do ser. Agora, para Descartes, é o contrário. Agora o ser procede do agir. Porque eu penso, porque meu intelecto está pensando, processando, agindo, eu sou. Então ele inverte. Agora já não é mais um agere sequitur esse.
O agir procede do ser. Agora é o contrário, esse sequitur agere. O ser procede do agir. Isso vai ter consequências desastrosas lá na frente, que nós vamos ver, tá bom? Bom, isso com respeito à coisa pensante, com respeito ao conhecimento. O que o Descartes fala com respeito ao mundo externo? O mundo externo ele chama de res extensa, a coisa extensa. O homem que pensa, a mente, ele chama de res cogitans, a coisa pensante. Então, a realidade para o Descartes é isso. Res extensa, res cogitans. O mundo externo é uma mera coisa pensante. E quando ele aplica essa dúvida, o mundo externo é uma coisa extensa, né? Por quê? Porque quando ele aplica essa dúvida metódica ao mundo externo, ele se pergunta, bom, vamos começar a duvidar de tudo. Né? Vamos pegar aqui um pedaço de cera, que é o exemplo que ele dá, e vamos duvidar, vamos ver o que a gente pode duvidar e quais vão ser as certezas inabaláveis, né, das coisas externas. Então ele te diz assim, olha, imagine um pedaço de cera retirado lá da colmeia. Ele tem ainda o cheirinho do mel, né? Ele tem uma certa consistência, tem ali, né, uma certa cor, né, uma certa resistência. O que acontece quando eu purifico essa cera, né, com o calor? Vai evaporar o resto do mel, vai ficar sem cheiro, vai ficar mais esbranquiçada, não é? Então todas as qualidades do mundo externo, o cheiro, a visão, a audição, tudo isso é subjetivo, eu posso duvidar. Olha só a cera, tinha uma cor, agora tem outra, tinha uma forma, agora tem outra. O que eu tenho no mundo material que eu não posso duvidar? E o Descartes vai dizer, olha só, o mundo material se reduz à extensão dos objetos materiais e o movimento que modifica essa extensão. Pronto, acabou. Então não existe mais finalidade nas coisas. O mundo é puro matéria em movimento, só. Então isso deriva no que se chama na filosofia de mecanicismo. O que é o mecanicismo? Dito assim de maneira muito simples, é você considerar do mundo somente a causa eficiente e a causa material. Lembra que eu falei das 4 causas? Causa final, a essência, a causa formal, a causa eficiente, o confeiteiro, a causa material. Bom, o mecanicismo é uma visão reducionista da realidade que fica só com 2 causas. Ele enxerga o mundo à luz somente dessas 2 causas, matéria e movimento. Bom, e o que é Deus nesse contexto? Deus nada mais, nada menos é que simplesmente aquele que iniciou o movimento. É um Deus preguiçoso que lá no começo da criação deu o pontapé inicial e agora o resto, né, ele vai por conta. E Deus é também, para Descartes, ele é o fiador da realidade. Porque vocês vejam bem, se eu começo pensando a minha filosofia a partir da dúvida, eu começo a duvidar, duvidar, duvidar. E a única certeza que eu tenho é o meu ato de pensar que garante a minha existência. Bom, como é que eu faço para sair para fora do mundo de novo? Né? Como é que eu garanto que a mesa existe? Se eu comecei duvidando de tudo. E por Descartes, Deus é aquele que garante. Então, nas meditações metafísicas, ele vai se fazer essa pergunta. Ele vai dizer, bom, é porque Deus, né? Como é que eu sei que eu conheço o mundo externo? Porque Deus, né? Deus me garante, né? Deus, meu Deus do céu, né? Deus, ele não é, né, um gênio maligno. Ele vai me garantir que eu conheço o mundo externo. Então Deus se torna o fiador da realidade. Veja que é um argumento muito raso, né? Muito simples, mas que vai ter consequências depois, tá? Bom, então quais são os novos pilares da filosofia? Então temos prioridade do ato da mente sobre o conteúdo já não importa mais, né? O importante é o ato de pensar. Nós temos um dualismo ontológico, né? A extensão e o pensamento, res extensa e res cogitans, né? E aí nós temos que, no fundo, o iluminismo francês é uma radicalização da ideia de res extensa, e o idealismo ele é uma radicalização da res cogitans. Por outro lado, com respeito a Deus, nós temos uma espécie de imanentismo metafísico, ou seja, o mundo se explica sem necessidade de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a dissolução do iluminismo e do idealismo em ateísmo. Então o iluminismo, assim, vamos fazer um pequeno recorrido sobre as suas origens, né, e vamos caracterizá-lo, e depois vamos mostrar como ele se dissolve em ateísmo, tendo já em vista essas bases que eu comentei para vocês, tá bom? Então o que se vende normalmente do iluminismo quando você pega um livro de história, um livro de filosofia, é uma maravilha, né? O iluminismo é aquele movimento que exaltava a razão, né, a ciência, a liberdade, né, a igualdade, etc. Bom, isso é o que se vende, né? E você dificilmente vai ver nesses livros aí a verdadeira raiz do problema, né?
Normalmente se coloca, se você pega lá Cotrim, que é um livro muito usado no ensino médio, se você pega lá o Cotrim, ele vai dizer que a raiz do iluminismo é que a burguesia foi se desenvolvendo e a ciência potencializou e gerou a Revolução Industrial. Então agora nós precisávamos de uma sociedade com novos valores para poder potencializar mais ainda a produção. Então, e essa questão aqui do mecanicismo, a questão do ateísmo, olha não, nada a ver isso aí, não se fala, só coisa bonita, né? Então vamos ver aqui quais são as raízes mesmo desse iluminismo, né? Uma definição mais depurada que eu posso, assim, de dicionário, citar para vocês, para contextualizar, né? Seria a seguinte: o iluminismo é um movimento intelectual do século XVIII que, baseado na valorização da razão e da ciência, visa construir um novo homem, uma nova sociedade livre de dogmas religiosos. Vejam só, um novo homem, uma nova sociedade livre de dogmas religiosos e dogmas políticos também. Razão, ciência. Então é um movimento racionalista, é um movimento cientificista que acha que a ciência pode resolver todos os problemas. Bom, quais são as origens? Eu já falei em parte para vocês, uma das origens é o pensamento do Descartes na França, né? Não vou repetir isso. O que acontece é que esse pensamento do Descartes ele vai migrar para a Inglaterra, ele vai se misturar, ele vai se fundir com o pensamento inglês, que tinha um forte recorte nominalista, né? Eu já falei para vocês, o nominalismo é uma corrente filosófica que diz que as essências das coisas não existem. Então, diante disso, diante dessa necessidade de se duvidar das coisas e chegar a certezas inabaláveis, o pensamento de Descartes, junto com o pensamento inglês, vai resultar no seguinte: qual é a coisa que eu devo duvidar? A coisa que eu devo duvidar é a existência da essência das coisas, os conceitos universais, a natureza das coisas. A humanidade, isso de humanidade não existe, né? O que existe realmente, o que assegura uma ideia clara e distinta, como costumava falar o Descartes, né? Eu quero ideias claras e distintas, nada de confusão. É a experiência sensitiva, o ato de sentir, não é? E depois temos aí com Newton a consolidação dessa visão mecanicista do mundo, né? Porque a física de Newton deu muito certo, né? Obviamente o mundo material ele tem aspectos mecânicos, não somente mecânicos, mas tem. E a física de Newton consolidou essa visão mecanicista e era visto como um ideal, né? Assim como Aristóteles, a metafísica ela é uma continuação de sua física, portanto a filosofia de Aristóteles, a ontologia dele é uma continuação de sua física. Assim também o pessoal dessa época começou a pensar, peraí, então se nós temos uma nova física é porque necessitamos, a partir dessa física mecanicista, gerar uma nova filosofia. E essas ideias retornam à França, então esse mecanicismo mais sensitivo, mais materialista, e o iluminismo é isso, né? Então o iluminismo ele vai se reduzir todo o mundo, toda a realidade, inclusive o homem, à matéria em movimento. Então no iluminismo você tem essa ideia de que o homem se absorve no mundo. Ele é simplesmente uma parte do mundo, não é? Então não existe mais espírito. Tudo se reduz à matéria e movimento. O espírito é simplesmente uma coisa simbólica, né? Mas não é real. Ok? E o que acontece então? No mundo sem espírito, um mundo sem alma, ele é o primeiro passo para eu afirmar também um mundo sem Deus. Então, como que esse iluminismo e esse deísmo, que imaginava Deus simplesmente como o iniciador do movimento, como isso se transforma em ateísmo, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aí o homem-máquina, o homem cujo espírito não existe. Disse o Holbach, eu vou fazer uma citação aqui para vocês desse filósofo. Ser uma máquina, sentir, pensar, saber distinguir o bem do mal, como o azul do amarelo, em uma palavra, nascer com inteligência e instinto de moralidade, e ser apenas um animal, são, portanto, coisas que não são contraditórias. Ser um símio ou ser um papagaio e saber dar prazer a si mesmo são a mesma coisa. Creio que o pensamento não é tão incompatível com a matéria organizada e que parece ser uma propriedade dela como a eletricidade, a faculdade motora, a impenetrabilidade, a extensão, etc. Então, o que acontece com esse homem sem alma? O que acontece com a religião? A religião deve ser, no máximo, uma religião natural, uma religião sem dogmas.
E disso Fábio, né, comentando, concluindo essa parte onde ele fala disso, que os iluministas pregavam uma religião sem dogma, uma religião tolerante e gentil, humana, alegre e jovial em suas cerimônias, que exorta as pessoas a promover o bem público. Vejam só, uma religião fácil, uma religião, né, acessível, sem dogmas. E a moral, o que é a moral, então, para os iluministas, nessa religião natural? A moral nada mais é que uma aversão, é um medo biológico pelo sofrimento e o desejo de buscar prazer. Então o homem se reduz a uma máquina. Não existe mais aquela diferença entre a essência externa, a essência de uma mesa, que é uma coisa imposta desde fora, e a essência do homem. Tudo se reduz a uma essência extrínseca. Eu sou só matéria remodelada diferentemente por um processo evolutivo, ponto. Eu não tenho uma essência minha, só matéria em movimento. Bom, e como isso se deriva num ateísmo? Vejam só, nem todos os autores do iluminismo eles eram ateístas, muitos deles eram deístas, né? Consideravam esse Deus iniciador do movimento. Mas se a gente leva às consequências últimas o princípio da imanência do Descartes, a gente vai cair no ateísmo. Porque lembra aquilo que eu falei para vocês? Que o Descartes inverteu não só a relação pensamento e realidade, mas ele inverteu a relação pensamento e ação. O ser procede da ação, e não mais a ação procede do ser. Então, os deístas diziam que Deus era o iniciador do movimento que causava, portanto, diferentes remodelações da matéria, né? Bom, então o movimento exigia uma explicação que era Deus, o iniciador do movimento. Mas agora, se eu digo que o ser procede do agir, e eu entendo o agir da matéria se movimentando como o seu ser, eu não preciso mais de Deus. Se eu digo que a essência da matéria é seu próprio agir, que o ser da matéria é a sua propriedade, é o seu agir, que não necessita uma explicação externa para o movimento, eu elimino Deus da equação. E foi o que aconteceu. Né? E eu vou citar uma passagem aqui do Barão de Rubac para deixar isso mais claro para vocês. Em vez das causas físicas que desconhece, o homem colocou Deus como causa universal. O homem que se julga infeliz trocou assim a fantasia, trocou assim o fantasma criado pela sua própria infelicidade por Deus, pela sua própria infelicidade por Deus. Pelo termo Deus, portanto, os homens não podem, não querem indicar outra coisa que não seja o mais secreto, o mais remoto, a causa mais desconhecida dos efeitos sensíveis. Na medida em quanto não conhecerem o jogo das causas naturais, a admissão da existência de Deus é, portanto, apenas o efeito da ignorância e da preguiça. Um mero nome ao qual nenhuma realidade corresponde. Chamar Deus de causa dos fenômenos não pode ter tal significado. Então, o que é Deus para os iluministas mais radicais, né, os iluministas ateus, como Holbach, Lemaitre? Deus é o próprio homem. Deus nada mais é que o homem idealizado, o homem projetado para fora de si. Né? Então, se nega Deus e se diviniza o homem com o iluminismo. Vamos agora ver o idealismo. Qual é a sua origem? Portanto, o iluminismo foi esse movimento materialista, mecanicista, né? Em que se deu o passo a dizer, olha só, não necessito nem sequer do iniciador do movimento como os deístas. Por quê? Porque o ser da matéria é o seu agir. Agora vamos ver o idealismo. Né? Então, o iluminismo ele focou mais na resistência. O idealismo, o foco dele agora é na res cogitans. Ele vai desenvolver esse pensamento em que o homem, como ser pensante, constrói a realidade. Okay? Veja só, esse é um pensamento bastante contra-intuitivo, né? Dizer que a mente constrói a realidade. Mas é a consequência necessária daquilo que o Descartes falou, do penso logo existo. Que o conhecimento, a verdade sobre si e sobre o mundo, é nada mais resultado do meu eu pensante. Tá? Então o que eu quero fazer para vocês é explicar como se chega a isso. E o primeiro que dá esse pontapé, que vai além do racionalismo e passa a promover o idealismo, é o Fichte. Né? Fichte, digamos, o idealismo ele começa com o Fichte. Então vamos aqui explicar um pouquinho como se dá essa passagem, essa origem do idealismo que diz que a mente é aquilo que constrói a realidade. Já falei para vocês do empirismo inglês, não é? John Locke dizia que o único conhecimento válido é o conhecimento da experiência sensitiva.
E o filósofo David Hume ele vai levar essa ideia até as suas últimas consequências. E uma das coisas que ele fala, o Hume, é que não existe ideia de causa. Causalidade não existe. Né? Eu digo que A causa B, para o Hume, simplesmente é que eu muitas vezes vi A e depois de A aconteceu B, mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque a causa é um conceito universal, não é? É um conceito geral. E a minha mente está restrita a informações sensoriais que estão constantemente se transformando, né? Então o Hume diz que a ciência ela se baseia numa crença, num costume. A ciência, em última análise, é um costume. Eu sempre vi que há a causa B, mas, né, quem sabe algum dia isso muda, né? Vai saber, né? Depois nós temos a Spinoza, que já foi comentado em outra fala, em outra palestra, que promoveu um panteísmo. Lembra aquele argumento meio raso do Descartes, que dizia que Deus é o garantidor da realidade? E o Spinoza vai dizer, mas é isso mesmo, sabe por quê? Porque Deus e a natureza são uma mesma coisa. Então, no fundo, a res cogitans, o pensamento, nada mais é que o outro lado da moeda da resistência. E por isso que a res cogita é um espelho da resistência. Deus e a natureza é a mesma coisa. E, portanto, o que eu penso corresponde ao que está fora. Né? O panteísmo do Spinoza, como vocês já viram, é um panteísmo que deriva num fatalismo, né? Que nega a liberdade. No continente, essa foi uma das soluções, né? Que foi inicialmente muito rejeitada. Mas no continente, quem tentou outra solução foi o Kant. Para esse problema do Hume, né, que dizia que não existia ciência, o Kant dizia, meu Deus do céu, mas a ciência está funcionando, né, então tem que ter algo ali que explique, né, que salve a ciência. Então o Kant vai dizer, olha só, a ciência funciona porque sim, de fato temos as nossas informações sensoriais que são caóticas, né, a informação sensorial está constantemente se transformando, mudando, mas acontece que a ciência funciona porque nós projetamos sobre o nosso conhecimento sensitivo as nossas estruturas psíquicas. E nas nossas estruturas psíquicas tem a ideia de causa, tem a ideia de substância, a ideia de existência, a ideia de espaço e tempo. Então, as nossas estruturas psíquicas que modelam a informação sensorial, que interpretam, né, essa informação sensorial. O Kant fala das categorias da razão pura, não é? E é curioso que no Kant existe um contraste, porque no fundo ele não resolve esse problema, né? Ele termina dizendo que eu não conheço a coisa externa, só conheço aquilo que a minha mente projeta sobre a informação dos sentidos. Então eu não conheço a coisa externa. Aí tem um problema, né? Porque como é o que me garante que eu tenho só essas 12 categorias, né, na minha mente? Ele fala de 12 categorias da razão. Mas por que eu não tenho mais? É certo que ele faz ali no seu livro A Crítica da Razão Pura, ele faz uma derivação das categorias, né? Mas, em última instância, se o conhecimento não depende da realidade externa, o que me garante que eu não tenha mais ou menos, né? E além disso, quando Kant fala não só do intelecto, mas quando ele vai falar da vontade, na Crítica da Razão Prática, sobre a ética, ele diz lá que a vontade não tem nenhuma categoria, a vontade é pura autodeterminação. É a autodeterminação do eu, né, para se fazer a sua própria lei, seus próprios critérios de atuar. Então o Fichte, o que ele vai fazer? O Fichte ele vai tentar juntar, no fundo o que ele vai fazer é isso. O Kant não resolveu o problema conhecimento e mente. Ele diz que a gente só projeta a nossa mente sobre as coisas do mundo, não é? O Kant tem o problema das 12 categorias e isso contrasta com a vontade, que é uma vontade totalmente livre, sem nenhuma restrição de categorias, é uma vontade que coloca a sua própria lei. Então o que o Fichte vai fazer, no fundo, ele vai juntar algo do iluminismo, algo do panteísmo de Spinoza e algo do Kant. Então do deísmo mecanicista, né, do iluminismo, ele já havia se dissolvido em ateísmo quando se aplicou o princípio da ação, né, de Descartes. Então, o ser, o ente, ele se reduz à pura ação. Então, isso vai ajudar o Fichte a entender que, olha só, se eu penso, né, que a verdade ela depende unicamente do meu ato de pensar, ela não depende de nenhum conteúdo externo para garantir a verdade do meu pensamento, o que acontece? Que o meu pensamento ele é totalmente desvinculado do mundo. Se ele não tem nenhum critério objetivo fora de verdade, isso significa
que o papel determinante não está no intelecto, o papel determinante está na vontade de se autodeterminar. É a vontade que me diz para onde eu tenho que ir, para onde que eu tenho que agir. Não é um critério objetivo de verdade. De Spinoza, o Fichte vai tomar a ideia de panteísmo, só que não aquele panteísmo estático e determinista do Spinoza. Ele vai transformar o panteísmo do Spinoza num panteísmo dinâmico, um panteísmo baseado na vontade. E do Kant ele vai tirar essa ideia, né, de que não existem estruturas psíquicas, que essas estruturas psíquicas dependem da vontade. Só que essa vontade e essas estruturas psíquicas não são somente o princípio do conhecimento, mas são também o princípio do ser, da realidade. Né? A vontade se transforma naquilo, não só o princípio daquilo que eu conheço, mas o princípio que constrói a realidade. Por quê? Porque se você assume um panteísmo, né? Se você diz que, na verdade, nós temos um todo e a minha mente é parte desse todo, então o que o Fichte vai dizer é o seguinte: quando eu conheço algo na minha mente, quando eu com a minha vontade determino a minha mente, determino o meu pensamento, eu conheço o mundo como que por um espelho, ou na verdade como que por um negativo. Se eu estou pensando a árvore, minha vontade determinou a minha mente a pensar a árvore, o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que não é a árvore, é o contrário. Né? É o negativo daquilo que eu penso. Então, no fundo, o que o Fichte faz é o seguinte: eu, com a minha consciência totalmente desvinculada de qualquer objeto, eu posso determinar essa consciência, eu determino com a minha vontade o meu eu pensante, né? E uma vez que eu determino o pensamento, eu conheço o mundo por espelhamento ou por negativo. Então, o mundo é o não eu. Tudo aquilo que é o não eu é o mundo. E o eu é a determinação da consciência, não é? E aqui surge, né, o ser na mente no caso por Fichte, o que é o ser na mente? São duas coisas. É o pensamento, que é a determinação da consciência. Então a consciência é aquele puro indeterminado, a consciência totalmente desvinculada de qualquer objeto. Então a consciência por Fichte, ela é um absoluto. Ela não depende de nada. Ela é pura possibilidade de pensar e é a vontade que determina a minha consciência a pensar algo. E o pensamento o que é? O pensamento, em certo sentido, é a negação da consciência. Porque a consciência é pura indeterminação e o pensamento é algo que se determina. Então, em certo sentido, o pensamento é o inverso da consciência. E quando eu olho para o pensamento, eu tenho uma intuição intelectual em que eu digo, opa, é verdade, olha só. Eu, quando penso a árvore, estou pensando a árvore, e eu me dou conta de maneira concomitante que a árvore não sou eu, não é a minha consciência, porque a minha consciência pode pensar o gato. Aí eu pensando no gato, me dou conta, mas a consciência não é o gato também. A consciência não é o gato, não é o leão, não é a árvore, não é a casa, a consciência não é nada. A minha consciência é um puro agir, ela não é um ser, é um puro agir. Né? E o Fichte, o que ele faz, ele fundamenta o ser no não ser, olha só que absurdo, né? Porque ele diz, olha só, o ser é aquilo que é determinado. O que existe são as coisas determinadas. O pensamento e, por reflexo, por negativo, o mundo. O que é determinado existe. E o determinado se conhece por uma intuição sensitiva. Não é? E o indeterminado, a consciência, é o absoluto. Só que o absoluto ele não existe, ele é um puro agir na minha mente. Ele não existe fora objetivamente, nem no pensamento, nem fora. Não é? Então o que acontece? Como isso se resolve no ateísmo? Vejam só, vocês já viram o panteísmo, né? Nas outras exposições de Spinoza, e como isso se resolve no ateísmo. Isso acontece com Fichte também na medida em que ele assume o panteísmo, mas também pela sua própria estrutura especulativa, porque assim, na visão cristã, o absoluto, quem que é? É Deus. Quem que é aquele que é totalmente necessário, que não necessita de ninguém, que é o Todo-Poderoso? Né? É Deus, o Criador. Né? E as criaturas são dependentes de Deus. São seres por participação e Deus é ser por essência. Deus é o absoluto. Não é? Essa é a visão cristã. São Tomás fala no seu opúsculo de Aeternitate Mundi, em que as criaturas, na verdade, são mais não ser que ser. Que quem realmente é, por necessidade, é Deus. As criaturas podem, né? Hoje são, amanhã não são mais. Ok? E o Fichte, ele inverte isso. Ele vai dizer que o absoluto que na visão cristã implica necessariamente o ser, é aquele ser por necessidade, aquele ser perfeito, que existe necessariamente. Por Fichte, não. O Fichte, o absoluto,
é simplesmente uma possibilidade de pensar, é a consciência. E o absoluto não existe para o Fichte. Por quê? Porque uma vez que eu determino o meu pensamento, esse pensamento existe de maneira determinada e o mundo existe de maneira determinada, mas o existir de maneira determinada não é o absoluto. Mas o absoluto, ele não pode existir, porque existir implica necessariamente ser limitado, ser determinado pelo pensamento ou na realidade. Então o que é o absoluto para o Fichte? O absoluto nada mais é que a consciência que pensa constantemente coisas, mas que não é um ser, é simplesmente um agir, um atuar. Então, onde entra Deus nessa equação? Deus como absoluto cristão que nós explicamos, ele não entra, ele desaparece. Então, em última instância, como vocês vão ver na explicação de Hegel, por exemplo, o homem se torna Deus, né? Eu sou o absoluto. Então, esse ateísmo de Fichte, ele se resolve esse idealismo do Fichte, ele se resolve num ateísmo, né? O absoluto é só uma condição para o agir e para o pensar. Ele é infinito nas possibilidades de determinação do pensamento e da realidade. Mas ao contrário de São Tomás, que fundamenta o ser das criaturas na dependência causal do ser por excelência, que é Deus, Fichte termina fundamentando o ser, o determinado, o concreto, no não ser do absoluto. Ou seja, Fichte fundamenta o ser, a realidade, no não ser, naquilo que não é, naquilo que não existe, no absoluto que não existe, que é só uma possibilidade da minha mente de pensar coisas. Onde entra Deus aí? Não entra. Bom, pessoal, para concluir essa minha explicação rápida, né? A gente pode dizer que o iluminismo e o idealismo são duas facetas de uma mesma moeda. Ambos representam distintos desenvolvimentos do princípio da imanência do Descartes, do cogito cartesiano. O iluminismo desenvolve a res extensa e termina num ateísmo em que se nega a Deus, divinizando assim o homem. O idealismo desenvolve res cogitans e termina no ateísmo em que se diviniza o homem e daí nessa equação Deus não entra mais. Deus desaparece. Para Fichte, o absoluto não tem existência real objetiva fora da mente. Ele só se verifica subjetivamente na consciência, como infinita possibilidade de se repensar a realidade. A consciência humana se torna um absoluto. Acaba-se então, como falei, divinizando o homem e negando a Deus.